Ele é nascido em 13 de janeiro de 1970. Em 1977, ele entrou pela primeira vez numa academia, iniciou sua vida no judô. Aos 12 anos, deu início a uma nova aventura e começou a fazer karatê. O tatame parece que virou não só uma missão, uma comissão de vida. E no karatê ele foi 6 vezes campeão paranaense, campeão brasileiro em 1992. Antes disso, em 1989, ele ingressou no Exército Brasileiro. Lá, um amigo convidou ele para fazer Muay Thai e ele não imaginava que aquilo também se tornava para ele uma missão de vida. Começou a criar novos golpes, novas ideias de como ligar Muay Thai, Karatê e Jiu-Jitsu. Em 1992, após ser campeão brasileiro, foi convidado pela seleção brasileira para integrar e representar o Brasil. Foi campeão de Karatê em 1994, representando o Brasil, com toda a equipe em Buenos Aires, Argentina. Só que Deus sempre tem uma porta a mais. Em 1995, ele foi convidado, ele teve a oportunidade de vir para os Estados Unidos. E de lá, a ponte para cá nunca mais parou, Luciana. Em 1995, chegou nos Estados Unidos, a família Paiva o recebeu aqui, foi crescendo, foi dando aula, lecionando artes marciais nas academias americanas, até que em 2001 ele iniciou a BIMEC, a primeira academia 100% brasileira. E eu tenho mais coisas para dizer, mas eu vou esperar porque vocês vão ficar marcados com a vida do nosso professor, mestre sensei Marcelo Siqueira, que aqui em Boston, Massachusetts, e não só em Boston, em Nova York, nos Estados Unidos, uma referência também para os atletas do UFC, do Jiu-Jitsu, do Muay Thai, do Karatê pelo mundo, uma referência para nós. Hoje eu vou ter aqui ao meu lado, nossa co-host, a Luciane Chagas, que também vai ter podcast agora, então hoje ela está no lugar da Elisângela, representando a Elisângela. Obrigado por você estar aqui. Obrigado vocês pelo convite, né? Muito lisonjeada. Elisângela, um beijo. Estou tentando substituir você aqui, tentando. Mas vamos ver se vocês não vão me demitir hoje ainda, gente. Eu espero que não. Para entrevistar o Marcelo, a gente precisa ter não só tempo de admiração, né? Muita. Né? Marcelo, obrigado por você estar aqui hoje. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer. Boa tarde a todos. André, Luciano, Júnior, obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu primeiro entrevistado. Pessoal, vocês que estão na plataforma Spotify e iTunes e Music, gostaria de agradecer vocês, sinta aqui conosco em áudio. Lembrando que todos os sorteios da página ficam no Instagram. E para você que está no YouTube, na Rumble também, gostaria de agradecer, gostaria que você comentasse, curtisse, que você mandasse perguntas e também falasse, né? Cada entrevistado nosso, nós temos tido um grande feedback, bem legal, e agora a gente começou a lançar conteúdos novos na história, né? Agora o pessoal tá dando para pedir para eu fazer recomendação de tudo que é vídeo agora. Aproveita, começa a cobrar o merchan. Começar a cobrar o merchan. Pessoal, eu gostaria de agradecer todos os patrocinadores, todos os amigos que estão com a gente no Estúdio Boston Podcast. Hoje a gente tem uma surpresa bem legal, que a gente tem mais de 4 patrocinadores aqui desse episódio com o nosso professor e mestre Marcelo Siqueira. O primeiro é o senhor e senhora Johnson, estética automotiva, na cidade de São Mateus, Espírito Santo. Fica na rua Humberto de Almeida Franklin, número 804, bairro Universitário, em São Mateus. Então, se você quer qualquer trabalho em estética automotiva, vai no senhor e senhora Johnson, é bem legal. A página deles é bem legal, vou deixar o número para vocês também. Vai estar passando na descrição e o Instagram. Então, você de São Mateus, Espírito Santo, também meu estado, minha terrinha, São Mateus também, é incrível, né? Quem já foi lá, acho que só tem Guriri, aproveita, que São Mateus é muito grande, tem vários pontos belíssimo para você aproveitar, e vai lá no senhor e senhora Johnson. Também gostaria aqui de anunciar aqui a Gláucia Barreto. Gente, a Gláucia Barreto é uma excelente profissional, trabalha com estética, assim como você, cabeleireiro. Vou te falar, eu acho que eu vou abrir um salão, tá? Eu acho uma filial, né? Coloca filial. Todo mundo para trabalhar junto. Colocar todo mundo para trabalhar junto. Vou falar para vocês onde é que fica aqui o endereço, mas gente, confira a página da Gláucia, porque ela tem promoções semanais. Então é super legal você, mulher que é do Rio de Janeiro, você que é da Baixada Fluminense, você que está em Nova Iguaçu, aproveita que no Instagram dela tem as promoções, porque eu vou te falar, esse negócio de cuidar de mulher, Marcelo, vou te falar, né? Sua esposa vai no salão, não é barato não esses negócios, né? Não, mas os homens hoje em dia estão bem vaidosos também, né? Então, se cuidando bem também.
Então aproveita as promoções lá na página da Gláucia, fica na rua Fernando Borges, no Riachão, em Nova Iguaçu. Então, você que quer conferir, eu vou falar para vocês algumas das coisas que também faz no salão, além de corte de cabelo, botox, cortes, mechas. Olha, tem umas palavras aqui que é bem difícil, tá? Penteados, reflexos, selagem, cronograma capilar, escova de tratamento. Gente, vocês mulheres, isso aqui é só 20% do que faz no salão, isso aí hein? não é nada ainda. Olha a lista do meu, você... Não é verdade. Gente, por favor, você confira então, você que é do Rio de Janeiro, confira a página da Gláucia Barreto. E também, hoje a gente tem um anúncio diretamente de Lisboa, Portugal, bem legal. Olha, a Trace Leão é uma tatuadora fantástica. Conheço a Trace há mais de 5 anos. E a Trace hoje, ela recentemente estava na Inglaterra, então ela fica com esse estúdio, agora ela está em Portugal atendendo. Então você vai estar na Rua dos Sapadores, 117D, Graça, Lisboa, Portugal. Ela não é só tatuadora, mas confira na página dela, tá? Vai estar na descrição o Instagram da Trace Leão. Gente, as tatuagens hoje também que é um trabalho que você deve sempre estar olhando, bem requisitado. E eu gosto de falar, tá? A Trace, quando vim agora nos Estados Unidos, ela já tem mais de 600 directs aí pra ela tatuar. Então eu vou entrar nessa lista, né? Você fez tatuagem essa semana, né? Vai entrar também, né? Ah lá, aí pronto. Então eu quero desconto da Trace quando vim aqui, porque eu imagino que não é barato. Então confira a Trace Leão. E também quero falar para vocês que esse também, nós temos um patrocinador massa, que é a Elisângela Alencar. Você que gostaria de comprar seu primeiro imóvel, sua primeira casa, você quer ter o seu segundo imóvel, que é para administração, vai fazer um merchan dublado agora. E procure, vai estar na descrição o nome da Elisângela. Hoje ela não está presente, mas por favor, você olha lá na descrição, e se você ligar e você falar, eu assisti o episódio, então com certeza ela não só vai te atender, mas também corretora de imóvel hoje aqui nos Estados Unidos é a pessoa que é mais procurada, além de médico e cara, é a pessoa que trabalha em salão, assim, né, mas corretor de imóveis, né, no crescimento, a extensão tá imenso aqui. Os aluguéis estão tão caros que... Casa própria, né? Todo mundo quer comprar sua primeira casa. E a Elisângela, gente, a Elisângela faz esse trabalho não só de corretora, também é de general contractor. Então, se você, Elisângela, 1001 funções, né? 1001 funções, além de atriz e além de modelo fotográfico. Então, se você quer comprar sua primeira casa, se você está no Brasil, gostaria de saber como que é, você quer aprender, você quer ter casa business, liga para Elisângela, o número vai estar na descrição. E também gostaria de falar do Haroldo Leles. Se você quer fazer sua primeira viagem internacional, você quer fazer sua primeira viagem local, Haroldo Leles vai estar na descrição, já é um patrocinador massa, já é de casa. Lembrando que o Haroldo breve vai estar aqui com a gente. Então, hoje é um dia cheio de merchan aqui, gente. Esse negócio está crescendo. Não sei se é a presença do Marcelo, da Luciana, não sei se é o merchan da Elisângela na semana, mas bem legal. Mas vamos para as perguntas aqui. Como que você gostaria que a gente chamasse você? Mestre, sensei? Como você ficaria mais à vontade com a gente? Marcelo. Marcelo? Então, Marcelo... Sim, o mestre, sensei, Marcelo. Mestre, sensei, Marcelo. Né? Eu imagino que na academia, né? Você fez academia, mas eu acho que só o Júnior que ainda não fez. Já pode ser o mestre, sensei seu, Júnior. Então, todo mundo tem essa dúvida? Sensei, em japonês seria professor, né? Professor. Como o jiu-jitsu, judô, karatê, uma luta japonesa, então as pessoas chamam de sensei. Eu aprendi quando treinava com o meu sensei que a pessoa se torna mestre a partir do 4º grau, ou que seja, tenha 4 faixas pretas, você é mestre de artes marciais, ou seja, 4 graus no karatê, você é mestre de karatê. Isso que eu aprendi, cada um tem sua maneira de interpretar tem pessoas, por exemplo, que pega a preta e já gosta de ser chamado de mestre, né? Eu falo para as pessoas, o que eu aprendi, você tem que ser pelo 4 grau para ser 4 mestre. 4 graus para ser mestre. É algum tipo de luta. E na academia, como que é as crianças, como que é esse convívio? Criança, o pai, a mãe, assim, como é que é a sua identificação? Cara, então nós todos que na academia a gente tem criança a partir de 3 anos de idade a 70, 80, não tem idade, né? E nós temos muita criança, e nós temos horários também, porque nós temos 2 andares, então nós temos horário para as crianças em cima, e no mesmo horário que tem para os filhos em cima, tem para os pais embaixo. Então os pais vão levar o filho, ao invés de ficar lá esperando sem fazer nada, já faz academia. Já tira o estresse lá, E a criança já desce educada. Essa é uma coisa boa que a disciplinada, cria, né? Sim, muito. E você é do estado do Paraná, sim, Marcelo. Você nasceu no estado do Paraná. Imagino que você também gosta de chimarrão também.
é cultura, mas você é do estado do Paraná, mas com 7 anos de idade, quem tomou a decisão de ir a primeira vez para academia? Então, na época, né, isso em 77, tinha filme do Bruce Lee, filme de artes marciais, essas coisas, e comecei a ir para a escola, e como aí tem aquelas turminhas na escola que fica pegando teu pé, que antigamente eu te pego depois da aula. Aí eu era bem pequenininho, magrinho, falei assim, vou ter que aprender a me defender, né? Não sei ficar com medo. Aí assistia filme de luta, falei pro meu pai que queria ir para academia. Na época tinha um professor que dava aula de judô na cidade, e foi a primeira experiência que eu tive em artes marciais. Comecei a fazer judô e me apaixonei e nunca mais parei. E quais as modalidades que você ensina, que você aprendeu? Isso, eu peguei faixa preta de judô, mas em 82 eu comecei a praticar karatê, e foi o esporte que eu fui mais longe. Eu comecei a fazer karatê, em 86 já peguei faixa preta de karatê, fui 6 vezes campeão paranaense, fui campeão brasileiro, fui da seleção brasileira por 2 anos e fomos campeões mundiais em 94 com a seleção brasileira. Mas como fazer karatê, um dos vice-presidentes da Federação de Karatê falou assim, você é meio agressivo demais pro karatê, procura coisa... É um pouco estressadinho. Muito agressivo pro karatê, eu acho que seria bom se você participasse de kickboxing, eu poderia colocar você na seleção de kickboxing, que é uma coisa mais agressiva. Aí eu voltei para Curitiba, procurei uma academia de kickboxing e achei a Shootbox, que é uma academia de Muay Thai, que é o nome da Shootbox, né? Comecei a fazer Muay Thai na Shootbox e me apaixonei pelo Muay Thai também. E logo depois fui pro exército, tive que dar uma parada nos treinos, e saindo do quartel fui pro interior, continuei fazendo Muay Thai em outras academias, peguei preta de Muay Thai também. O último esporte que comecei a fazer, em 93, comecei a experiência com Jiu-Jitsu, mas não tinha ainda na academia no local que eu morava, tinha algumas pessoas que faziam Jiu-Jitsu, mas não eram faixa preta. Aí comecei a fazer, mais sem kimono, em 98 comecei a fazer Jiu-Jitsu aqui já nos Estados Unidos, hoje eu sou faixa preta 4º grau de Jiu-Jitsu também. Então hoje na minha academia eu dou aula de Muay Thai, Jiu-Jitsu e Karatê. Hoje tem várias faixas pretas na academia, outros professores que dão aula, excelentes profissionais também. Mas eu fico mais na parte de substituir quando falta mas eu gosto eu sou apaixonado por dar aula, então participo de todas as aulas. E hoje em dia a procura é bem maior do que alguns anos atrás, né? Eu acredito. Teve um crescimento muito grande, principalmente eu acho que depois da pandemia. Antes também já estava tendo, porque acho que a doença do século é o estresse, né? Uhum. Então hoje em dia, depois da pandemia principalmente, todo mundo estressado ou por causa da pandemia, é trânsito, é a vida, o cotidiano em geral, né? É estressante. Então a pessoa tem que ter uma válvula de escape. E todo esporte eu acho que ajuda nessa parte, mas nada mais ajuda do que, acho que não tem nada que ajuda mais que a luta, porque a luta você soca, você chuta, você realmente... Você alivia, né? Alivia, tira todo aquele... Você sai levinho pra casa. Então tem ela tem uma combinação, que ela tira estresse, você socializa, que a academia todo mundo é muito amigo, é uma família, todo mundo, então tem a parte de socialização. E você libera a adrenalina, porque você tá agitado, você vai dar uma... A criança, a parte disciplinar que os pais adoram, porque a gente trabalha com 5 palavrinhas na academia, né? Que é caráter, sinceridade, persistência, respeito e autocontrole. Todo dia a gente fala com ele sobre uma palavrinha dessa, sobre respeito, não só respeitar o mais velho, respeitar o pai e mãe, mas também respeitar a si mesmo, o próprio corpo, respeitar horários, respeitar... Então a palavra respeito então é uma dimensão bem grande, né? É. Então cada dia a gente fala com ele sobre uma parte desse respeitar o amigo, respeitar as pessoas, o próximo. Então a parte disciplinar da academia ajuda muito os pais em casa. E você, em 1977, você começou no judô, e o legal, assim, o judô é muita influência japonesa e é uma coisa muito mais disciplinar, do que eu percebo, do que o jiu-jitsu em si. Porque o judô, ele prioriza muita didática, assim, no ensino, assim, de a criança crescer de uma forma bem educada, bem organizada em 100% de tudo, né? E você pegou essa influência do judô, você foi pro judô porque também você tem uma influência do Bruce Lee, então você tava bem apadrinhado, né? Não deu pra fazer tudo que o Bruce Lee fazia, né? A gente tenta, né? A gente tenta. E como era, os seus pais eram frequentes com você? Você ia sozinho? Como que era isso? Eu ia sozinho. Meus pais eram mais old school, né? Sistema mais antigo, então eles me colocaram na academia, vai lá e vamos ver o que dá. Mas pelo menos eles te apoiaram, assim, não, pode ir, vai fazer. Sim, minha mãe e meu pai sempre me deram apoio para praticar, pagava mensalidade no cara, me apoiava. Eles não gostavam muito de assistir eu me competindo, não. Minha mãe ficava com medo de me machucar, então... Eu imagino que eu entraria lá dentro para separar. Isso. Mas sempre eu voltava para casa com medalhas, eles sempre ficaram muito felizes, sempre me deram muito apoio. Então, igual você falou, eu comecei no judô, isso me ajudou muito na parte disciplinar, né? O judô tem disciplina oriental, no caso japonesa, para mim, eu acho que
em termos de Oriente, o Japão é um país que mais disciplinado. A gente vê por produtos japoneses, por exemplo, são produtos para duradouros, são produtos eternos. Dura bem muito mais que o produto chinês, por exemplo. Então, a disciplina japonesa é bem rigorosa. E quando eu comecei a praticar judô, isso me ajudou muito, porque realmente foi uma coisa muito disciplinar. Quando eu comecei a fazer karatê, também tinha a mesma filosofia do judô. Então, para mim, não teve um choque. Não teve um choque. Quando eu comecei a fazer tanto o Muay Thai como o Jiu-Jitsu, para mim foi um choque muito grande, porque realmente eu não tinha aquela disciplina oriental do japonês. Principalmente o Jiu-Jitsu, que né, além de ser um Jiu-Jitsu brasileiro, começou no Rio, então é um negócio bem solto, bem largadão, nada contra, mas não tem aquela filosofia que é a disciplina de judô, que chegar, tem que amarrar, pedir permissão para entrar, amarrar a faixa toda aquela educação, aquela educação, tudo então, né, sempre, certinho. Aí então... eu sempre imaginei, falei assim, eu acho que seria perfeito uma academia de Jiu-Jitsu, mas com a disciplina e a filosofia oriental do judô e do karatê. Então foi o que eu fiz, quando eu abri minha academia, eu trouxe essa filosofia, essa disciplina do judô e do karatê pro Jiu-Jitsu e pro Muay Thai. Então na academia a gente mantém essa disciplina oriental japonesa. Isso é bem legal, eu acho. A Luciana é mãe e tipo, as pessoas antigamente tinham um preconceito imenso, então na sua época tinha muito mais preconceito, né? Com o passar do tempo as pessoas começaram a olhar para o esporte, ver que não é só um esporte e também não tem nada a ver de ser agressivo, mas também na didática educacional, né? Que agora eles querem implementar isso até no Brasil, nas escolas, que eu acho que já era para estar há muito tempo, né? E eu acho que antigamente as pessoas entravam muito, igual ele falou, para se defender, né? Eu acho que quando a gente é muito novinho, tem aquela coisa da escola do te pego na saída, então eu entrei também na capoeira por causa disso, porque assim, eu tinha que me defender, não tinha irmãos mais velhos, não tinha ninguém, então eu tinha aquele medo de apanhar na escola. Então a gente acabou entrando, só que aí meus amigos entrou tudo junto, então ia apanhar todo mundo. Mas assim, era muito nesse sentido, assim, não tinha esse intuito de, não, vamos treinar para praticar, para poder ir para uma Olimpíada, ir para fora, sabe, participar de coisas grandes. Não, era só aquilo, fazer e fazer por fazer. Isso. Eu acho que depois de um certo tempo eles, não só um esporte, o karatê, mas eu acho que a maioria deles, né, hoje em dia a visibilidade é bem maior nesse sentido. Sim, eu acho que o UFC trouxe isso, né, para o mundo, né, esse negócio mais profissionalismo, profissionalizou mais o atleta, o lutador. E hoje eles veem que não só financeiramente tem um retorno grande hoje para quem luta, mas também os pais percebem, eu acho que o retorno maior, cara, eu acho que é a educação, realmente é a disciplina. Sim. Porque hoje em dia falta muito, a gente está com um problema seríssimo na educação com os jovens, porque eu acho que o excesso de internet, computador, telefone, eles acabam perdendo um pouco da socialização e talvez até a ausência um pouco dos pais na educação dos filhos, que trabalham muito, gastam muito tempo no trabalho, os filhos acabam perdendo um pouco o respeito a gente ensina na academia, respeitar a autoridade, né? Não só pai e mãe. O primeiro exemplo de autoridade que a pessoa tem é o pai e mãe, mas fora isso, respeitar o policial na rua, respeitar o professor na escola, respeitar a autoridade em geral. A gente sempre as crianças na escola que você nunca vai ganhar indo contra a autoridade, você sempre tem que respeitar. Porque as crianças hoje acham que sabe tudo, né? Principalmente agora com a internet. Google, né? Mr. Google, eu pergunto pro Google. Não, mas a experiência de vida das pessoas e dos pais e a autoridade em geral, se ele está ali porque ele tem uma responsabilidade, que no policial de te proteger, os professores, de te ensinar. Então a criança precisa respeitar isso. A gente ensina isso na academia, que está tendo uma falha muito grande hoje na sociedade a respeito disso, né? Isso seria muito bom tivesse na escola, né, esses tipos de esporte, porque já ia ajudar desde as crianças pequenininhas, né, a ter esse respeito pelos professores, não só pelo mestre que está ensinando a arte marcial, ou seja, qual luta for, mas os professores em geral dentro da escola, né, que hoje não tem mais esse respeito, igual você está falando. Em 2008, eu tinha um aluno que praticava com a gente, eu não sabia, mas ele era filho do principal da High School de Winchester. E ele começou a treinar com a gente porque ele estava realmente preocupado de estresse e disciplina. Ele estava muito alterado na escola, às vezes ficava estressado e soltava isso da pior maneira possível, brigando com os pais na escola, não prestando atenção nas aulas e com as notas baixas. Aí ele começou a treinar 3 meses depois, começou a melhorar as notas na escola, o comportamento em casa, na rua. Aí o pai dele já fez um approach com a gente, falando que ele era o principal da high school e fez um convite para a gente fazer um trabalho com alunos na high school que tinham problemas de comportamento. Nós começamos a fazer um trabalho na high school de Winchester quando a primeira pergunta realmente foi isso. Os pais falaram assim, mas você vai ensinar a luta uma criança que já está agressiva, está estressada.
Então essa criança ganha uma arma. Então fica mais perigoso. Eu expliquei para isso que é o contrário. A tua criança ela é agressiva porque ela não tem controle, não tem controle, não solta essa energia negativa dentro dela. Eles têm muita energia e acumula dentro porque eles não praticam esporte. Vai ser o contrário, ele vai se acalmar e daí eles falam assim, vamos fazer um teste então, ver como é que funciona. 3 meses depois, todos os alunos começaram a melhorar as notas na escola, comportamento em casa, na rua, e através disso, eu não sei como, o New York Times ficou sabendo desse trabalho, eu acho que através do testemunho dos pais da high school, e me ligaram, falar que fazer uma matéria com a gente no New York Times, ou veio um repórter de lá, eu achei até que era brincadeira, não acreditei nem na hora. Isso era 2010 já? 2010 já. Em 2008 não sei esse trabalho, em 2010 teve esse approach do New York Times, fazer uma matéria. Até o repórter que ele fazia matéria falou assim, nós fazemos matéria no mundo todo, com milhares de pessoas. Então, eu fazendo matéria com você não quer dizer que vai ser lançada no jornal. Eles vão pegar as melhores matérias do mundo para jogar no jornal no New York Times, né? Então, mas a gente vai fazer matéria assim mesmo, vai ser uma honra pra gente se caso jogue. Cara, e jogar não só no jornal, como na capa do jornal. Fantástico. Então, foi um negócio muito emocionante na época. E daí teve vários canais que me procuraram na época, fizeram várias matérias. E os Estados Unidos todo, em vários lugares, desde a Califórnia, na Flórida, Nova York, todos começaram a ligar pra gente para saber o trabalho que a gente fazia. E eu passei uma boa para todo mundo, que não tem segredo, né? Ensinar disciplina, ensinar as pessoas da melhor maneira possível. Essa coisa de influência eu acho legal porque as pessoas começam a perceber que as artes marciais não tem nada a ver que você vai sair na rua batendo todo mundo. Ao contrário. Ao contrário, né? A arte de se defender é uma necessidade, né? Todo mundo tem que saber se defender, principalmente porque se a criança não só se disciplina quando vai na academia, mas também se sofre bullying, qualquer problema na escola, ela tem um anticorpo próprio, né? Para essas coisas, né? E uma pergunta assim para você, Marcelo, você começou muito cedo, assim, criança, então seus pais tinham todo o passo a passo com você foi caminhando. Essa mente vencedora sua, quando iniciou, porque você foi na academia, você assistiu o filme do Bruce Lee, você começou a academia, só que você começou o karatê. Eventualmente no karatê você foi campeão 6 vezes paranaense, foi campeão brasileiro, também foi campeão mundial. Mas essa coisa não inicia do dia para outro, foi um percurso ou você já entendia que você era vocacionado para aquilo, já desde o primeiro dia que você entrou no tatame? Eu sempre fui apaixonado pelo esporte, né? Então eu acho que eu falo para as pessoas é o seguinte, eu acho que tudo aquilo que você faz com paixão, você vai ter um retorno, vamos colocar assim, retorno financeiro. Se você faz um negócio com paixão, você vai fazer bem feito. Então você tem que ser, eu falo para os alunos acadêmicos também, procura uma coisa que você é apaixonado, que você gosta, tenta fazer aquilo sua profissão. Não procure nada pelo dinheiro, pelo retorno financeiro. Porque você vai gastar mais tempo no trabalho do que em casa. E se você procurar uma coisa pelo retorno financeiro, você vai ficar fazendo uma coisa que você não gosta, que você não... E acaba não ganhando dinheiro. E você tem muitos médicos aí que você olha na cara deles, estão super infelizes, maus médicos, maus advogados, maus policiais, porque não é o dom deles, eles só estão fazendo uma coisa, procuraram fazer algo pelos pais, às vezes pelos pais, forçado pelos pais, ou pensando no retorno financeiro. Então eu acho que se você faz uma coisa que você é feliz com aquilo que você está fazendo, primeiro lugar é que você não trabalha, você não está trabalhando um dia, você está se divertindo, você está indo, eu por exemplo... Você está se realizando, né? Todos os dias você vai se realizar. Prazer, eu ensino com prazer, então eu acho que só fazer isso para mim, a pessoa pergunta, né, o segredo do sucesso. Acho que sucesso, o que é sucesso para a pessoa, né? Financeiro, acho que sucesso é ser feliz. E quando você faz aquilo que você é apaixonado, aquilo que você gosta, você automaticamente está feliz. Aquilo, acho que transpassa para as pessoas. Porque as pessoas hoje em dia, elas acham que o dinheiro é a felicidade, né? Só que não é. Porque muitas vezes você tá atrás do dinheiro, mas quando você para pensar, você fala, não gosto do que eu tô fazendo, é só para ter o status de eu tenho condição financeira, mas não quer estar fazendo aquilo. Isso. Eu tenho alunos, por exemplo, que têm situação financeira muito bem, que fazem aula particular até, e são depressão profunda. Quantos milionários a gente não vê deprimido, pessoas né? que já tentaram se matar e são pessoas jovens, pessoas boa aparência, pessoas com muito dinheiro, mas não são realizadas em outras maneiras. Então, infelizmente, eu acho que nessa parte das pessoas que têm uma condição financeira maior, tem a cobrança dos pais, né? De que você seja alguém, que você faça algo que vai ter um retorno. Então, acho que a cobrança em cima deles, em cima disso, é muito grande. Aí acaba fazendo esse desvio, né? Eles desviam. E eu tenho uma curiosidade, você foi convocado para a seleção brasileira e eu queria que você falasse um pouco como foi essa experiência de você representar o Brasil.
Foi incrível, né? Você tá... Na época, por exemplo, o Brasil não tinha... Hoje está tendo mais apoio, mas na época não tinha apoio nenhum. Então nós tínhamos que pagar a passagem com o nosso dinheiro do bolso. Eu era patrocinado, eu tinha patrocínio da Batavo na época, que pagava minhas passagens. Mas era só de... A emoção muito grande, né? Você poder vestir uma camisa do seu país e saber que você está representando o seu país no campeonato. Deve ser muito bom. Muito mesmo. É uma emoção inigualável. Ver a galera torcendo por você, né? Muito... Quando você entra ali, o técnico da seleção brasileira já fala pra você já não é, aqui você não é você, aqui você é o Brasil. Você não está representando o Marcelo Siqueira, você está representando uma nação toda. E tem as pessoas, que nem a seleção brasileira quando volta, acho que caiu a ficha, por exemplo, foi na volta da Argentina para o Brasil. Porque vocês ganharam o título em Buenos Aires, né? Em Buenos Aires. E quando a gente estava voltando, não tinha caído a ficha ainda, nós tínhamos sido campeões mundiais, e estava aquela euforia, mas não tinha caído a ficha. Mas quando está chegando no Brasil, que o piloto anunciou, falou assim, estamos transportando, é uma honra pra gente, a seleção brasileira, campeã mundial de karatê, aí bateu. Aí você fala, eu tô no meio deles, gente, eu sou, nossa, vou chegar em casa inflada. É bom demais, eu imagino que deva ser assim É o que a gente está falando, uma questão que pode dar um pacote de dinheiro. Essa satisfação que você sentiu, não vai ter dinheiro que vá compensar essa sensação que você teve. É verdade. Né? E como foi isso na sua cidade? Qual cidade exatamente você é do Paraná? É cidade grande, cidade pequena? Não, eu sou cidade bem pequena no interior do Paraná, cidade de 3 mil habitantes. Nossa, imagina como é que foi isso, mas 3 mil. Seu pai, sua mãe. Todo mundo na porta. Conselheiro Mairim, cidade bem pequena. Nós saímos de lá e nós ficamos em 78, fomos para Curitiba, né? Meus pais mudaram para Curitiba, mas eu comecei a conhecer lá o judô lá e dei continuidade em Curitiba. Mas meus pais ainda moram, meu pai faleceu, mas minha mãe ainda mora lá, minha família toda é de lá. Cidade toda, 3 mil habitantes, meu avô tinha 14 filhos, o outro tinha 13, então... A família lá, é meu parente, é meu primo, ó, meu tio, meu filho. Meu tio, tia, primo... Isso é bem legal, né? Porque eu acho que o mais prazeroso é o que ele falou, né? Você tem esse desejo de fazer, né? Aquilo que você tá ali, você faz porque você ama. Mas eu fico imaginando, né? Porque quantos atletas bem-sucedidos são, né? E não tem essa convocação batalha, você foi convocado. Isso foi bem num período bem assim, recente, porque às vezes a pessoa é convocada para a seleção, ela tem muito mais a idade do que você tinha na época quando você foi convocado, né? E você, o atleta amador no Brasil, ele tem tanta dificuldade hoje, mas antigamente tinha muito mais dificuldade, você falou. Então você tinha o patrocínio da passagem, então a comida era seu pai, era você tinha que fazer dar um jeito para produzir isso aí, né? Porque eu fico imaginando, você vai se preparar para lutar e você tem que ainda levar o alimento seu, você tem que produzir, né? Foi nesse período que você foi convocado para a seleção. Foi depois que você ganhou o Campeonato Brasileiro. Antes você entrou para a carreira militar. Você só ficou 1 ano no Exército. Fiquei 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Mesmo lá você começou a fazer Muay Thai, você não parou de treinar. Então você entendia que era isso. Isso, a luta me ajudou até dentro do quartel, né? Quando eu entrei no quartel, por eu ser da seleção paranaense na época, o coronel, que era comandante do quartel, me chamou e pediu para me ensinar no quartel os oficiais. Já então, sofreu menos, né? Olha aí, já. Já tive uma peixada lá. Já. A gente fez uma peixada lá sobre Chegou isso. Com bônus. Dava aula pro pessoal e eu era dispensado pelo quartel 3 vezes por semana para treinar, para apresentar o quartel nos campeonatos que tinha. O quartel tem os campeonatos que chama TAF, Teste de Aptidão Física, e tem os campeonatos que eles treinam, que representam o quartel, para saber qual quartel que é melhor. Então, é um orgulho pro quartel também ter um campeão dentro do quartel. Que representa eles, Isso é bem legal. Eu acho que também tem um desconto pelo lado, né? Porque ele vai ensinar, mas isso que ajuda, né? Porque mais cedo, né? Você era um pouquinho agressivo pro karatê, né? Isso ajudou no quartel também, né? Porque os treinamentos do Exército não são fáceis. Você saiu do Exército, você teve um amigo que te influenciou pro Muay Thai. E você saiu do Exército, você foi campeão brasileiro e depois disso você teve uma porta para vir para cá. Né? Você veio em 95. Uma das possibilidades, eu imagino, é que a estabilidade do atleta amador é muito difícil. Isso. Então você veio para cá e logo que você chegou, você já começou a lecionar aqui nas academias. E essa ponte ainda existe? A pessoa que te influenciou, te trouxe para cá? Ou tipo, você chegou aqui e você teve a oportunidade de ir apresentar seu currículo? Como que foi esse processo? Quando eu saí do Brasil, eu sabia que a gente ia fazer 3 países, né? A gente fez uma turnê, porque eles foram campeões em 94, então a gente em 95 a gente fez essa turnê. Vim para os Estados Unidos, daqui a gente ia para a Alemanha, voltaria para o Canadá, fazer um zigue-zague e voltaria para o Brasil. Aí eu sabia que nos 3 países eu ia
ficar, que o Brasil na época está muito difícil para atleta, eu como atleta. E eu fui ficar nos Estados Unidos. Eu tinha um amigo meu que morava em Boston na época, e o campeonato foi em Little Rock, em Arkansas. Aí eu peguei e fugi da federação. Little Rock nós conhecemos. Fugi lá da federação, lá em Little Rock. Fugiu. Tive que fugir. Eles são responsáveis de trazer e te levar de volta, né? Eles não podem, eu não podia ter, mas eu falei assim, não. Aí fugi no meio do dia lá, para na hora do almoço, fiz as malas e se mandei. Aí vim pra cá e todas as portas se abriram, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu comecei a procurar uma academia, quando os caras viram o meu nível, já todo mundo me receberam muito bem. Porque os Estados Unidos, eles dão muito apoio ao esporte, principalmente quando eles veem que você tem uma coisa para oferecer a eles. Então, os Estados Unidos, por isso que é um dos maiores países do mundo em esporte, em Olimpíadas, em tudo, porque eles realmente dão muito apoio a quem tem a oferecer para eles, e eles são gratos a isso também. Então, eu cheguei aqui, como eu falei, o esporte abriu portas no exército para mim vir para cá, e quando eu cheguei aqui também, tudo foi fácil. Eu acho que tudo foi mais fácil do que seria com outras pessoas. Eu acho que o esporte ajudou muito. Até na minha legalização, eu praticamente nem fiquei legal aqui. 3 meses eu estava aqui, já tinha entrado no meu documento, em menos de 4 anos saiu, já logo peguei cidadania, tudo pelo esporte. Eu fiz parte do Comitê Olímpico nos Estados Unidos por 3 anos. Fantástico. Isso aí é o retorno do que a gente está falando da questão de fazer o que gosta. Então você vê o retorno de tudo que você teve, porque você encarou e falou, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e é o que eu gosto, e é isso que eu vou viver. E é verdade, porque, um exemplo, quando eu era criança, por exemplo, igual você falou, o esporte no Brasil, principalmente artes marciais, não era reconhecido, ninguém dava valor, né? Falava assim, sei lá... Normalmente os pais colocavam assim, para disciplinar os filhos, porque não obedeciam, vai lá que vai aprender a ser disciplinado, ou para se defender da escola, porque apanhava. Isso, a gente dava aula, por exemplo, o cara não trabalha não, dá aula de karatê. Assim, não trabalho? Pois é. Esse cara não trabalha não, quer dizer, todo mundo achava que... não era visto como uma profissão. Como uma profissão, né? Era visto, sei lá, como um hobby, alguma coisa, mas não como uma profissão. Um extra, né? Vou fazer um extra ali, vou dar uma aula. Eu nunca tive outra coisa, nunca trabalhei com outra coisa na vida. Desde 86, já tinha com 16 anos, eu comecei a dar aula para crianças na academia, já ganhava um dinheirinho para comprar meu tênis lá, minhas roupinhas, minhas coisas. Eu já me ajudava meus pais em casa. Então, desde 16 anos eu já comecei a dar aula e nunca parei. Eu sou apaixonada por essas coisas, então não posso nem falar nada. Eu gostaria de ter praticado mais, né? Nessa cidade onde eu morava. Treina em casa, né? Treina em casa. Não, eu treino. Em casa. Professor Magalo, eu treino. Mas assim, eu tive pouca oportunidade de participar dessas coisas. Eu sempre fui assim, muito agitada, muito moleque. Eu era muito terrível, então por isso que minha mãe já deixava eu fazer para poder liberar. Mas eu tive pouca oportunidade. Eu acho que se eu tivesse tido incentivo na escola ou até mesmo na cidade onde eu morava para fazer, de repente hoje eu poderia trabalhar nessa área de esporte, porque é uma coisa que eu gosto, mas que realmente antigamente tinha essa dificuldade. E hoje assim eu fico feliz de ver que as pessoas estão indo atrás, né? E as portas estão mais abertas, e as pessoas hoje em dia com a rede social também, né? A divulgação é muito grande. E eu espero que cada vez seja maior, principalmente assim no Brasil, né? A escola, eu acho que precisa muito, né? Eu acho que o Brasil precisa muito de coisas boas. Isso, eu acho que até eu tinha um projeto que eu estava no Brasil, no interior também, na cidade de Ortigueira, de implantar o karatê na escola, no lugar da educação física. Porque a educação física é um momento de lazer só para a criança. Na verdade, não aprende nada. Solta as crianças ali, elas jogam a bola. E que deveria ter vamos praticar hoje isso aqui. Ou então, nem que fosse uma vez, né, por semana ali, aquela aula, mas seria muito legal. Nós começamos a fazer esse trabalho lá e deu certo. E também... se você for fazer isso, eu vou voltar para a escola. Eu acho que eu vou pedir para eles deixar eu voltar. Eles estão tentando implementar agora no Brasil, né? Inclusive, eu acredito que tem algumas escolas, bastante escolas que tem implementado que tem, né? nos estados. Né? Inclusive, eu acredito que amigo conhecido seu também, que é o Rodrigo Minotauro, né? Minotauro que eles assinou, né? Foi no Senado, apresentou. Eu acredito o seguinte, que no Brasil, principalmente pelo índice de criminalidade que tem, as pessoas não são subsequentes de pensar que a academia só é para combater o crime, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acredito que se você não tem condições e o Estado permite que o seu filho faça academia, é muito melhor, porque
a disciplina em casa ele vai ter, porque se o pai não é presente, o professor, o sensei, eu acredito que a expressão, principalmente o sensei, é para isso, né? Ele é uma pessoa presente, didática. Então, você não forma um aluno para... Nem todos os seus alunos, né? Infelizmente, vai para o tatame para ser campeão. Mas é campeão na vida, né? Porque recebe isso. Tem vários exemplos do esporte, né? De pessoas que nasceram na favela, que tinha tudo para se tornar marginal, que tem amigos marginais, e através do esporte saíram desse mundo e hoje dão aula, hoje vieram o mundo todo aí dando aula nos seminários, vivem do esporte e é um exemplo para outras crianças, para outras pessoas também da própria comunidade, eles como um exemplo de vida, né, para outras pessoas que podem fazer a mesma coisa. É só querer e se esforçar que a pessoa tem condições de sair dessa vida e de levar uma vida melhor, né? Então, aqui também a gente faz um trabalho, eu sempre fiz um trabalho social com crianças do projeto da academia. E nós tivemos várias crianças já do projeto, começaram a treinar e tivemos muita transformação na vida de várias crianças aqui. Então, também é uma coisa impagável, né? É uma satisfação muito grande você poder transformar a vida de pessoas, que não fala para os pais quando vão na academia. Mais importante que a luta, que aprender a lutar, é a formação do caráter. Né, você poder formar um melhor ser humano para amanhã, né? Que a palavra artes marciais significa o caminho da guerra. O que ensina na academia é o seguinte: o caminho da guerra não é o caminho da guerra contra um inimigo externo, contra outro país ou contra outra pessoa. O caminho da guerra é contra o seu maior inimigo, que o maior inimigo seu é você mesmo. É você é o único que pode parar. Né? Isso. Então ensina para eles que você hoje você não tem que ser melhor que o teu parceiro, melhor que a outra pessoa. É você hoje ser melhor que você era ontem. E cada dia no final do dia você ser uma pessoa melhor, um filho melhor, um marido melhor, um amigo melhor do que você era ontem, né? Então é uma guerra diária procurando o crescimento como ser humano, crescimento como pessoa. Então a gente passa isso todo dia nas crianças também. O que vocês fizeram hoje? Como é que foi o seu dia? O que vocês aprenderam hoje? No final da noite, ao dormir, 5 minutinhos, fecha os olhos e pensa: o que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje que o meu dia valeu a pena? Que foi proveitoso? O que eu aprendi hoje que eu estou melhor hoje que eu era ontem? E todo dia, você no final do dia parar e colocar aqui no travesseiro e fazer esse pensamento, você vai deixar de fazer coisa errada, porque você, no final do dia você vai assim: caramba, hoje eu não fiz nada de bom, fiz uma coisa ruim, eu magoei alguém, ou machuquei alguém. Então, é um pensamento que a gente passa para as crianças, para eles um homework para eles durante a noite. É uma avaliação diária, né, que tem que ter. E eu acho legal essa coisa de você estar falando, porque você tem esse projeto social e você leva o aluno, principalmente teve uma experiência recente, né, de aluno aqui na escola, aqui mesmo, aqui próximo, né, aqui de Boston, aqui mesmo, onde o aluno não era só indisciplinar, então ele estava um pouquinho brigando na escola, né? Então pegou o aluno, levou para academia e as coisas melhoraram, né? Teve um reflexo isso dentro de casa. Não, e aí você acaba encontrando muitos talentos também, né? E é como a gente estava falando, que vocês acabam se tornando pais, porque você vê o talento do moleque ou da menina, e você fala: não, esse aí vamos tentar forçar um pouquinho para ver se vai. E normalmente são os mais rebeldes, né? Esses rebeldes são os que têm ali o talento, mas tem aquela coisa puxando ali e tem que trabalhar. O dia dele, esse lado agressivo, já para o lado da luta, para a competição, para usar isso na competição. E assim, durante os treinos, igual eu falando isso, eu falo pelo professor, né, pelo Magal, que fez parte da minha vida nessa parte de luta. E ele sempre falava, assim, que vocês têm esse dom de ver as pessoas, o jeito que a pessoa treina, o jeito que a pessoa é. Na hora que vocês batem o olho, assim, você fala: nossa, esse aí, se der uma treinadinha, a gente consegue levar longe. Você tem essa... A gente tem essa visão, mas eu aprendi com o passar dos tempos que todo mundo... Tem a capacidade, tem capacidade, né? Eu já vi pessoas super talentosas que não chegaram a lugar nenhum, outras pessoas sem talento falta nenhum, de disciplina, que através exatamente. do hard work, através do trabalho pesado, através do treinamento, conseguiu se superar e se tornar um campeão. Então eu falo para as pessoas: todo mundo tem condições, depende daquilo que você faz, o seu querer, do seu esforço, né? Porque às vezes a pessoa tem muito talento, mas fica muito fácil para ele, acaba ficando boring, ficando enjoativo, porque ele olha e já aprende, depois ele acaba desanimando, ficando, isso aqui fica perde interesse, né? E outras vezes tem dificuldade de aprender, mas todo dia é uma conquista, uma coisinha que ele consegue fazer melhor hoje, para ele fica feliz. Então aquilo vai estimulando ele a treinar mais, vai fazendo ele ficar feliz todo dia. O outro que já aprende com muita facilidade, às vezes já fica comum para ele e acaba desestimulando e desistindo. Então eu acho que a gente não desiste de ninguém. Eu falo,
Pelo contrário, eu tenho alunos na academia, vários alunos na academia com síndrome de Down, tenho aluno na academia com autismo, e pra gente é um desafio emocionante. Eu adoro trabalhar com essas crianças, com pessoas, porque é um desafio pra gente, e a vida é feita de desafios. Uma descoberta a cada dia, né? Você trabalha com uma criança que tem talento, que é fácil ensinar, é fácil, qualquer professor faz. Então, eu acho que o trabalho melhor, o diferencial, eu acho, é você pegar uma criança com problemática na escola, de comportamento, uma coisa, e transformar ela. A satisfação, né, de você estar podendo fazer a diferença, né, independente de qualquer coisa. Isso. Você tá falando assim, eu tenho até uma dúvida pra você, assim, você tem em casa, você é pai de 3 filhos, né? Isso. Todos os seus filhos têm mais medalha do que eu na vida. Mas que eu e eu que nem tenho. Eu nem cheguei a lutar pra ter uma medalha. E como que é isso pra você, assim, você chegou aqui e você começou uma academia 100% brasileira. Então, eu pegar esse gancho porque eu tenho muita curiosidade, porque você é pai e ao mesmo tempo você é o sensei dos seus filhos. Isso. Como é que é a sensação pra você quando você leva eles pro campeonato, vai todos os amigos, todos os alunos, você tá gritando pra todo mundo ali, tá incentivando, tem hora que tem que dar um empurrão, né? Encaixa aqui, faz aqui, O grito é mais forte. É filho, né? Os gritos é mais forte. Isso. E o seu filho e a sua filha tem, se eu me lembro bem, na época, né? Eu acho que hoje tem mais, mas 2018 já tinha, eu acho que era 6 campeonatos, 7 campeonatos estaduais, não é isso? Isso. Caraca, isso você olha pro seu filho, como que é essa sensação? Foi campeão de New England, foi campeão East Coast, para disputar o Pan-Americano, aí acabou com a pandemia, não foi. Mas ele adora competir. A Gabriela deu uma parada, deu uma diminuída agora, por causa dela tá na high school e foi pro outro lado. Mas o Rodrigo continuou treinando firme, pegou faixa preta agora no passado de karatê ele, dá aula na academia também, ele ajuda a dar aula. E ele adora competir. Se eu falar pra ele, se você faz coisa errada, eu falo assim, se você não for bem na escola, você não vai competir. Aí, não. Já mocha. Não. Ele gosta de competir. Mas dentro da academia, é que eu falo pra eles, né? Eu coloquei o kimono, eu sou o sensei. Ali eu não tem diferencial pra mim, eu sou pai dele. Tanto é que eu tento não ensinar em casa, o karatê, eu nem a luta em casa. Em casa eu sou pai, na academia eu sou sensei. Quer aprender a lutar, você tem que ir pra academia. Aqui é o espaço de luta. Em casa é o espaço que eu sou pai, sou seu amigo, sou parceiro, mas na academia eu sou professor. Imagina, mãe, como que é essa sensação, né, de ver o filho numa disputa, né? Eu, no caso, eu teria medo do pai que sabe bater, né? Eu acho que eu seria mais obediente. Porque se ele me der um tapa, eu vou rodar uns 3 dias. A esposa dele sabe se defender também. Pois é, então, aí os filhos têm que obedecer o dobro, né? Ela luta também, ela trabalha com você. A Vanessa, ela faz a parte financeira da academia, ela faz a parte financeira, administrativa, e eu cuido da parte mais de treino. Mais prática. Prática. Mas Vanessa é uma mãezona, né? A gente conversa com tudo com nossos filhos, eles têm uma liberdade de tudo. Então, praticamente, a educação dos nossos filhos são muito... Eu agradeço todo dia pelos nossos filhos, agradeço a ela, que ela convive mais com eles durante o dia todo, e ela que é até mais rígida com eles. Por ela ser muito rígida, eu acabo sendo mais mole, mais tranquilo. Tá vendo? Eu acho que Alivia, tem um né? equilíbrio, eu balanço, né? Mas, de vez em quando ela fala uma vez, fala 2, fala com seu pai agora. Daí se você entrar no meio, você entra na bronca também. Aí eles já... Mas normalmente não precisa chegar a esse ponto, não. Eles obedecem muito ela. Essa referência é bem legal, né? A última vez que eu, na academia, agora quando eu fui, eu perguntei ele quantos títulos ele ficou assim, né? Eu imagino que já aumentou, né? Ele ficou vermelho, mas o seu filho e a sua filha também é muito técnica também no que faz, mas eles gostam, é mais com você, gosta mais do karatê ou gosta das outras modalidades? O Rodrigo gosta dos dois, mas ele tá gostando mais do karatê ultimamente. Ele gosta mais da parte do karatê, da luta do karatê do que do jiu-jitsu, mas ele tem uma época que ele gostava mais do jiu-jitsu, então tem esse altos e baixos. Mas ele faz os dois. O lado triste é que aqui nos Estados Unidos tem uma diferença, né? Porque começa, né, no jiu-jitsu, aí já quer eventualmente subir de faixa, né? Mas tem uma idade, né? Agora, quando ele fizer agora... Ele agora tem o quê? 14 anos? Não, tem 12. 12 anos. Então quando fizer, ele tem mais medalha do que eu, gente. 12. Não. E aqui você só... Todo mundo acha que ele tem 15, 16, porque ele é alto. Alto, né? Puxou. E por ele ser faixa preta, ele puxou mais da mãe. Ele tem essa postura de mais velho, sei lá. Todo mundo acha que ele tem 15, 16.
E eu fico imaginando, né? Porque aqui nos Estados Unidos, como é essa coisa aí? É bom até essas perguntas aqui, que é as perguntas que as pessoas enviam pra gente. E falando do seu filho, porque aqui a criança entra e já quer subir de faixa, né? Só que aqui tem uma idade pra mudar da faixa azul, né? Isso. Que eu acho que é depois dos 16 anos. Você não pode pegar azul antes de 16 anos, que é a primeira faixa adulta, no caso, né? Isso. A criança começa com a gray, com a cinza, aí fica cinza branca. Então a federação criou um sistema que facilita a nossa vida, porque eles colocaram várias faixas para criança, para cada 4 meses, 5 meses elas poderem graduar. E isso incentiva eles também, incentiva as crianças, né? Isso. Porque a criança, ele treina para isso, né? Então, quando eles estão muito desanimando... Para mostrar para o outro. Isso, aí, quando estão muito desanimando, eles pegam a faixa e a gente explica para eles também do poder da faixa, né? Então, assim, todo mundo quer pegar a faixa, mas você pegar a faixa é responsabilidade, não é só pegar. Então, você tem que... Um exemplo, você faixa branca, não tem responsabilidade. Faixa branca pode ser primeiro dia de academia faixa branca ou 6 meses de faixa branca. Mas quando você pega a primeira faixinha, a pessoa vai chegar aqui, vai olhar para você e falar assim, esse menino já tem 6 meses de experiência, então ele tem que... vai criar expectativa em você, imaginando que você sabe alguma coisa já, porque você tem 6 meses de experiência. Então você tem uma responsabilidade, aqui dentro da academia e lá fora também. Então a gente fala com eles que nem no Spider-Man, né? The power comes with responsibility. A força vem com responsabilidade. E eles também que eu falo, você não só... Cada faixa mais alta, você tem que servir os mais baixos. Porque a faixa branca entra na academia, não sabe como cumprimentar, não sabe o que fazer, não sabe amarrar a faixa. Então os mais graduados têm a responsabilidade de ajudar o menos graduado. Mas não só a responsabilidade, tipo assim, eles são autoridades por ser mais graduado, mas eles têm que ganhar esse respeito dos outros através de servir, através de ajudar, né? É um negócio legal. Eu acho bem legal, né? Porque aqui no Brasil tem uma divergência de mudanças aqui, esse quesito de faixas, né? Tem uma diferença imensa. E você na academia, nesse percurso que você começou, você ficou muito mais conhecido depois do jornal New York Times, porque nessa versão as pessoas começaram a procurar você para você dar aula. E você começou a dar aula também nas escolas, não é isso? Isso. Depois que eu estudava na faculdade, né? Estava lá na Tufts, chamaram a gente para fazer um trabalho na Harvard, mas primeiro mais longe, aí comecei a Tufts perto da academia, aí fiz um trabalho na universidade, e fizemos por 4 anos trabalho na universidade, acabei parando depois, porque está tomando muito meu tempo, eu tive que focar mais na escola, na BMC, mas eu fiz um trabalho na faculdade por 4 anos. Isso é muito legal, né? E agora falando para você estar em casa aí, é um brasileiro, e que se você for olhar, não enxergava que onde você ia estar hoje, como é a sua vida nesse período, o sucesso e a influência que você tem, não imaginava quando você começou lá atrás, em 1977. Você foi aproveitando as portas, né? Que foram se abrindo e falava, vou indo. Foi uma coisa natural, né? Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, eu acho, né? É o que eu falei, né? Se você não passa por paixão, eu acho que o retorno vem... E se não tiver o retorno também de outras pessoas, o importante é que você se sinta bem com o que está fazendo, né? Você sabia que você fez o certo. É que eu falo para as pessoas esse dia, não espere de ninguém, nem agradecimento, nem nada. Faça o bem para você mesmo, para você ter a tua consciência limpa que você fez o correto, o certo no final do dia. O que as pessoas vão pensar ou achar daquilo é das pessoas. Sobre bullying, por exemplo, eu ensino as crianças da academia, né, toda criança da academia, que a gente faz um trabalho anti-bullying na academia. E a principal coisa, eu falo para eles o seguinte, outras pessoas não podem definir quem você é. Ninguém define quem você é. A pessoa falar que você é estúpido, você é feio, você não sei o quê. Você sabe que você é. Você é uma criança bonita, você é uma criança inteligente, você sabe que você é. Então, a palavra do outro só vai machucar você se você acreditar nelas. Se a criança falar que você é tal coisa e você acreditar nela, então pegou. E tá funcionando, porque daí é o que a pessoa quer. A pessoa quer te colocar para baixo. Agora, quando você sabe que você tem aquela autoestima, aquela autoconfiança, que você sabe que você é capaz de fazer as coisas, o que a pessoa fala entre um ouvido e sai no outro. Palavras não machucam. A pessoa fala, você é estúpido, você acha? Bom, tá bom. Bom pra você. Eu sei que eu não sou, né? Então não preciso nem se defender. Então a gente treina a criança, eles automaticamente criam um sistema anti-bullying. Agora, é claro que se a criança for agredida, aí é que eu falo pra eles, se você for agredida, por isso que você treina, para se defender. Mas não tenta reagir por causa de palavras. Ninguém define o que você é. É, igual eu falei pra você na infância, quando eu e meus amigos, né, a gente foi praticar, foi muito legal porque a gente vivia brigando na rua, assim, né, aquela molecada bagunceira. E depois que a gente começou a ter o professor ali falando, sempre, né, orientando a gente, então ele sempre falava, olha, vocês estudam junto, vocês sempre estão junto, então não é porque vocês estão aqui aprendendo, né, que vocês vão sair mostrando pra ninguém.
Então ele sempre falava isso pra gente. E é interessante porque a gente acalmou a questão das brigas na rua, entre a gente, né? Principalmente entre a gente, porque a gente já tava ali, ia pra eventos e a gente ia todo mundo junto, então era divertido. Por quê? Porque a gente realmente gastava energia lá dentro da academia. E na rua a gente ia brincar, ia correr, então esquecia de estar aquela coisa de querer competir quem bate, quem não bate, quem sabe? Então é muito... um negócio mais divertido, ficou... a criança fica mais feliz, né? Porque ela não tem que provar nada pra outra. Eu acho que a criança, quando ela quer brigar, ela quer provar pro outro que ela é... que tem mais força que o outro. E quando você luta, você vê que você não tem que provar nada. Você sente que você é. Sim, e na escola também, porque aí quando as pessoas mexem com você ou falam alguma coisa, aí você lembra, o professor falou isso, aí a gente tinha o professor falou que não, aí ficava um cobrando o outro. Ó, você lembra que o professor falou, não pode bater nesse... Então, assim, quando ia arrumar a briga, o outro vinha, você lembra, eu vou falar pro professor que está arrumando encrenca. Então, assim, um controlava o outro e diminuiu muito, assim, pelo menos essa turminha que a gente, né, praticava, diminuiu muito esses tipos de agressões na escola. Né, tanto de aceitação de bullying, quanto às vezes tem criança que às vezes você fala uma coisa, a criança já quer ir pra cima, né, que tem criança que é meio estressada, né? Mas isso é muito legal, esse controle das crianças nesse sentido, né, é muito... Não só criança, até para adulto também. Também quando ele porque você tem essa autoestima, essa autoconfiança, para quem trabalha com negócio, quem é businessman, quem tem uma empresa, você precisa disso também, até para qualquer pessoa, para conversar com o outro. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, nós somos animais, né? Racionais, mas somos animais. E o animal, o instinto animal, quando ele vê um animal mais fraco, um leão vê outro animal ferido, mais fraco, é fácil, é uma presa fácil para eles. Mas quando ele vê um leão que ele está forte, que automaticamente ele tem medo de aproximar, de enfrentar, né? Então a pessoa, quando luta, a autoestima dela, outra criança, o instinto da outra criança, ele vê já que a criança, pô, isso aqui é uma coisa especial. A postura dela, a maneira dela olhar, a maneira de se comportar, já evita o bullying. Já evita, pessoal, não vou mostrar que essa criança não, porque ele... Bom que os que não sabem têm medo. Essa parte era boa, que os que não sabem têm medo. E já não começa, já para a questão de bullying. Isso é para criança e para adulto, porque às vezes a pessoa também vai numa entrevista de negócio ou uma entrevista de trabalho, você tem essa confiança, saber se você fala, você tem essa confiança, essa autoconfiança, saber aquilo que você é, saber o que você é capaz. Porque na verdade nós somos adultos, mas né, a gente é só uma criança crescida. Às vezes aquela criança que tinha medo de tudo só virou um adulto que continua com medo também, né, de falar, de agir, de viver. Só ficou mais velho, mas continua a criança ali dentro presa, né? E isso eu acho muito legal também. Os adultos trabalharem essa parte, né? Tem esse lado também, porque os adultos também de vez em quando dá mais problema do que... E depois que fica velho, meu filho... Tem alguns adultos que não viveram a juventude ou a infância como deveriam viver e acabam fazendo besteira depois de adulto, né? Nem fala. Cometendo erro de criança que a gente fala, né? Não, aí que a gente faz pior. Você já teve denúncia assim de criança ou algum atleta? O atleta saiu da sua academia aqui, vem aqui, rapaz, brigou aqui, já teve isso? Já aconteceu uma vez, né? Foi até notícia em jornais também disso, também na mesma época, 2010, 2011, uns alunos meus, infelizmente, eles estavam num clube, saíram do clube e teve uma confusão, eles tentaram evitar a confusão, mas outras pessoas foram para cima deles, agredir eles. Aí eles tentaram se defender, mas são lutadores, tudo eram lutadores profissionais na época, um era professor da academia, e na defesa deles, todo mundo. Machucando, pessoa em conta, hospital, hospitais, e eu tive, infelizmente, eram todos amigos, alunos meus como filhos, mas eu tive que suspenderem a princípio até que o julgamento teve o julgamento pela corte, e teve que foram todos expulsos da academia por isso, né? Que é o que a gente pode fazer, que eu falo na época as pessoas até falam assim, mas você ensina as pessoas a brigar. Eu falei assim, não, a gente ensina o correto. Testei o exemplo na época, que nem um pastor na igreja, ele ensina o correto, ele ensina o que está na Bíblia. Cada um tem o seu Agora, caráter. Ele não pode seguir todas as ovelhas na rua, saber cada um como estão se comportando. Com certeza vai ter pessoas que fazem coisa errada, mas aí, né, não pode julgar o pastor, como eu falei na época também, as pessoas querendo julgar a gente por esse episódio. Eu falei, agora olha o que acontece na maioria dos alunos. Né, num total, sempre às vezes acontece uma coisa ou outra. Infelizmente um momento assim, né, acaba estragando todo um trabalho que você faz há anos, né, que a gente fala que pra gente conseguir um nome demora muito, mas pra derrubar atleta, né, que tava ali percorrendo, demora pra você ser graduado, né?
Isso. E coloca, né? E eventualmente até quando você foi chamado no jornal foi por causa de uma briga de um atleta, inclusive, que é o UFC, né? Que foi a briga. E já teve aqui, o John Jones era mestre de vez em quando dar algumas notícias. E quando cai isso, vai para todas as academias, né? Qualquer coisa que acontece, né? Por sinal, eu acho que o UFC, por exemplo, foi muito bom pra gente no começo da academia e tudo, mas hoje, por exemplo, eu acho que eu não mexo mais com muitos atletas, eu não me senti muito atleta mais de profissionais de MMA. Eu tenho alguns que eles querem praticar, eu dou maior apoio, mas não é o meu foco mais, porque eu acho que o UFC tirou essa essência da artes marciais. Hoje tem muitas academias focadas a formar o lutador, pensando no dinheiro do UFC. Formar lutador. E estão perdendo a essência das artes marciais, que é a parte disciplinar, a parte de filosofia, a parte que é a essência da luta, né? Disciplina. E virando os lutadores. Aí comete um erro, porque quando você treina uma pessoa só a ser lutador e não dá disciplina a ela vira uma arma. Vira uma arma. Fazendo coisa errada na rua, acaba fazendo... Literalmente é uma arma, né? É um grau, né? Porque ele não vai pensar em nada na hora que ele tiver que agir, né? É como o pessoal fala de pitbull, né? É como um cachorro treinado para atacar. Não é o cachorro que foi errado, foi o treinador dele que ensinou ele a atacar. Tem muito pitbull, por exemplo, que é super dócil, mas ele foi ensinado a ser dócil. É que nem o ser humano, se você treina um lutador só pra, tem que bater, tem que lutar, que nem eu vejo alguns professores fazendo, algumas academias fazendo, pensando formar o cara agressivo, porque tem que ser agressivo. Pra você chegar no nível de UFC, você tem que ter um nível de agressividade muito grande. Então, mas aí você tem que ter um controle, você tem que fazer um trabalho muito sério na mente dessa pessoa para ele aprender só colocar essa agressividade dentro da luta, só no momento que ele está no cage. E as pessoas não fazem isso, não tem essa preparação. Então, infelizmente, está tendo muito caso aí de violência, às vezes com lutadores. Eu acho que por isso eu parei de mexer um pouco com essa arte de MMA, com essa área, e estou focando mais na arte de jiu-jitsu, do karatê, do judô, que é a arte disciplinar. Porque eu acho que até tem muito assim também depois, principalmente homem, né, numa certa idade pra frente, sei lá, uns 15, 16 anos, que já é uma idade um pouco crítica, né, eu acho que tem muitos que às vezes procura essas academias para aprender a lutar, para aprender a bater, mas achando que não vai ter disciplina, né? E aí é o que você encontra muitas vezes. E você já teve problemas assim na academia, de você perceber que o aluno tá ali só para aprender a bater, porque ele quer sair batendo e não quer aprender o que você tá ensinando de verdade? Nós já tivemos problemas, mas é que não te falei, a gente não desiste do aluno. Então a função nossa é justamente mudar a mentalidade dessa criança, dessa pessoa. Então às vezes ele entra, já tem várias com pessoas esse que entrar sentido, né? com essa mentalidade, procurando esse lado. A gente vai conversando com ele, mostrando que o lado do bem sempre é melhor do que o lado do mal, né? Um exemplo, para crianças, eu sempre ensino isso para as crianças quando eu entro na academia, eu falo com eles na graduação, se eles gostam de algum super-herói. Então a maioria das crianças fala, eu gosto disso, daquilo, eu gosto de... Né? Uns falam, eu gosto do Homem-Aranha. Eu falo assim, então tá bom, o Homem-Aranha tem poderes, mas o Green Goblin é o inimigo do Homem-Aranha, também tem poderes. E quem que vence no final sempre? Aí eles falam, o Homem-Aranha. Eu falei, por que o Homem-Aranha vence no final sempre? Porque ele é do bem. Ele fala assim, não só por isso, porque ele é do bem, mas porque ele tem amigos. Ele está sempre tendo a ajuda de algum amigo, de pessoas em volta dele. Por quê? Porque ele é uma pessoa boa. E quando a pessoa do mal, ele vai estar sempre sozinha. O bully que faz bullying contra as crianças, aí vai estar sempre, essas crianças minhas na escola, sempre sozinha. Então ele pode ter poder, mas ele vai estar sozinho, solitário. E você não é nada no mundo sozinho. Você precisa de parceiros, de pessoas, de amigos, para você crescer em qualquer ambiente, qualquer coisa da vida. Então a gente ensina para eles que a gente vai dar um poder para você, mas tem que usar esse poder para o lado do bem só, para ajudar pessoas, para tentar, no último caso, a gente atacar, você se defender. Mas normalmente a gente não tem muito problema, não temos praticamente nenhum problema com nossas crianças. Eu acho isso é bem legal, então, para o pessoal que tá em casa, né? Principalmente você que é pai e mãe, você no início você já entendeu que é uma necessidade, que você às vezes tem um problema educacional com o filho, eu acho que você tem que priorizar o seu filho que está numa academia. Porque na academia ele não vai aprender só a ter a disciplina e o respeito, mas também entender que na sociedade ele tem um papel fantástico, que é o de fazer o bem, né? Então, os desenhos japoneses, eles têm, né? Eu curto muito anime, né? Pouca coisa, né? Pouca coisa.
Nem fala nada. E os animes japoneses, eles têm essa, eventualmente, né, de todos os poderes, quem é forte, né? Às vezes o mais forte realmente parece que é a pessoa do mal, mas o bem vai vencer no final, porque ser sozinho é difícil. E aqui nos Estados Unidos tem o maior índice escolar de bullying, né? Tem um problema, agora tem mais leis. Agora, você tem a grade hoje de que idade na escola, assim, de alunos, assim, que você mais tem, assim, essa... Tem que dar maior atenção para o aluno. Geralmente, qual é a idade, assim, que... Não tem uma idade específica. Tem crianças, por exemplo, mas o bullying realmente é uma coisa muito comum hoje. E as crianças fazem bullying, não importa. As crianças são muito... que eu falo infelizmente as crianças hoje são más, elas procuram, se você não tem defeitos, vão achar. É incrível, né? Parece que é filho de cearense que foi assim. Eles vão procurar alguma coisa em você para pegar no seu pé, mas isso só vai te atingir se você acreditar naquilo que eles falam, né? Eles falam uma vez para te pegar no pé, aí se você ficar chateado, brigar, responder, eles vão continuar falando, que funcionou. Então ensina as crianças que justamente ter essa proteção de palavras, me define quem eu sou. Palavras machucam. Então a gente faz trabalho com todas as idades na escola, então, na fase escolar, e tem dado certo. E é claro que, por exemplo, tem uma idade que é mais crítica, eu acho que para a menina, através dos 13, 14 anos, na puberdade, já nessa fase, que está já nos hormônios à flor da pele, então que elas ficam mais sensíveis. Então é a hora que a gente tem que conversar mais, que às vezes tem muita gente, já tem casos na academia, de vários casos de meninas nessa idade já com depressão profunda, às vezes casos de crianças que estavam se cortando em casa, tentando suicídio, e começou a ir para a academia. 3 meses depois ela ficava internada sempre, nunca mais precisou ser internada, pararam com remédio, e hoje é uma criança normal, super saudável, que a gente, não só porque ela vai lá, ela tira esse estresse, porque a depressão nada mais é que a anti-expressão, né? Ela vai se fechando, vai deixando de se expressar, fica fechada no quarto, até que ela não consegue sair para fora mais, até chegando no último estágio, que é o suicídio. Então, se essa criança tem várias maneiras de se expressar, através da dança, através da música, através do esporte e através da luta. Eu acho que a vantagem da luta, que eu já falei no começo, é justamente porque ela tem essa área de, tipo assim, que ela soca, ela chuta, ela grita, e não tem coisa melhor para você tirar esse estresse, tirar através disso, né? De vez em quando até os adultos, eu tô falando soco na parede, né? Caramba, então... Não, eu falei pra você que eu tenho um saco de boxe no meu basement, você não acredita? Então você desce lá e pá. Sempre. Aí sobe aliviado, né? Aí sobe assim, ó, rindo. Vou ter cuidado com você, né? Porque ela posta os vídeos no Instagram, né? Porque é boxeador e vou ter mão pesada. Tem. Não sei. Não dá pra brincar, não. Mas tá na hora de voltar, então. Vamos fazer uma visita lá pra nós. Não, vou sim, Tem com dois certeza. aqui pra ir, né? Não, a gente vai marcar pra... Nossa, vai marcar a gangue pra chegar lá. Fazendo uma luta lá. Não faz isso não, meu filho, porque numa idade dessa, se eu me apaixono, eu vou largar o que eu tô fazendo pra querer lutar. Aí eu não sei se as costas vai aguentar, entendeu? Aí vai que trava. Eu acho vantajoso demais pra pessoa aprender a se defender, porque é uma necessidade, né? Eu aprendi a se defender já um pouquinho depois. Assim, antes, eu já... Na escola não era coisa fácil. Então, eu briga na escola todo dia, gente. Mas, assim, eu faço se defender você por dentro. Eu acho que o problema maior de depressão é as pessoas terem uma necessidade do que aparenta. Ou ela acha que a pessoa que está olhando para ela não enxerga o que ela realmente é, ou ela tem uma necessidade da pessoa falar para ela, né? Então se a pessoa chega e critica, a pessoa fica lá embaixo, né? Então você tem um anticorpo, acho, principalmente para as crianças hoje, né? Porque criança hoje, principalmente por causa da internet, né? A gente tem um exemplo até assim lá em casa, né? Então se quer uma coisa e não dá, né? E fica naquela coisa. E olha na internet, fica, né? Então... Eu acho que é muito, muito essencial para criança ouvir e adolescente também, né? Sim, com certeza. Fácil de adolescente, igual você falou, né? Menina tem uma idade. E a sua academia fica onde aqui? É porque, desculpa, eu... Em Somerville, na divisa de Medford. Em Somerville. 700 Mystic Avenue, em Somerville. Perfeito. E hoje Marcelo, assim, antes a gente fazer uma pergunta, assim, terminar essa parte 1, tá, pessoal? A gente tem a parte 1 com o Marcelo hoje, mas a gente vai ter a parte 2 e a gente quer com a dona Vanessa aqui, então, e eu também quero entrevistar os filhos dele, principalmente o filho dele, porque, gente, imagina quem é que essa confusão o filho dele. Né? 12 anos, já tem 999 medalhas. Não tem briga nenhuma na vida, né? Muito bom. E, Marcela, assim, quantos alunos você tem ideia, assim, que você dá aula
e que você hoje leva para campeonato, assim, quantos atletas da academia hoje disputam na BMEC? Eu tenho vários competidores. Nós temos 2 lutando no MMA agora. Sexta-feira que vem vai ter uma luta que vai ser local, vai ser aqui em Wilmington, que é pertinho. As últimas lutas nossas foi em Las Vegas, outro foi na South Dakota, sempre longe. Então isso vai ser local, até vocês estão convidados se quiserem assistir. Olha que eu gosto e eu vou cobrar, hein? Vai lá que essa vai ser a próxima. Meu Deus! Começa às 7 horas da noite, vai ser em Wilmington no Shriners Auditorium. E a gente tem ingresso na academia, tem ingresso lá local também. Eu tenho 2 alunos lutando no MMA. No final de semana, no domingo, a gente tem muitos professores da academia e vários alunos também estavam competindo no campeonato do NAGA, que é o North American Grappling Association, que é o campeonato de Jiu-Jitsu. E no outro final de semana, dia 26, eu tenho uma competição grande de Karatê, também em Denver, que a gente vai estar levando vários atletas para competir no Karatê. Então a gente já tem que estar aí com uns 30, 40 pessoas competindo nessas próximas 2 semanas. Eu vou querer assistir algum desses, hein, gente? Gente, tu poderia já ser minha patrocinadora desse evento, hein? Lá vem. Eu sou bom nesse negócio. Não me filma não, porque quando eu tô assistindo, eu fico assim, ó, desviando das porradas, como se eu estivesse participando do negócio, gente. É vergonhoso. Eu fico nervoso demais. Ontem mesmo eu tava na luta, ontem eu assisti, né? Ontem tinha a brasileira Tayla lutando com a Shevchenko, que era uma luta pra mim, deu a Tayla ontem, tá? Ontem pra mim. Mas como a Shevchenko é campeão, então no jogo de 2-1 vai dar 3-2, né? E o Glover nos últimos 30 segundos perdeu o cinturão ali, né? Mas foi uma luta épica também, mas gente, fico nervoso. Então, como eu fico em casa, edredom, bufada, tudo ali, fica enroscando ali, dou um mata-leão, dou... Não, é engraçado, a gente tem umas reações meio... Eu fico assim, dando uns choquinhos assim, pra lá, menino! Vai pra lá! A gente briga com a gente mesmo quando fica vendo a luta, né? Porque... E a gente, principalmente quando a gente vê brasileiro lá, né? Eventualmente, assim, a gente teve o Chaves do Branco, a gente tinha o evento com o Diego Lima, a gente tá aguardando o Diego Lima agora, quando ter, né? A gente não teve uma passagem com validade no horário dele de volta pro Brasil. E as pessoas que vêm aqui pra cá, eu sempre falo, as pessoas que querem estar aqui nos estúdios, né, gravando com a gente, felizmente a gente tá em Boston. Em Boston, às vezes, você não tem um horário convalida, né, a passagem de volta pro Brasil. Mas... nós estamos na fase onde temos mais atletas brasileiros bem-sucedidos, né? E hoje é mais tranquilo, né? Hoje você tem mais chance de ter patrocinador. Na sua época não era assim, né? E eu acho bom esse lado do esporte, mas também eu acho que não pode perder a essência, como você falou, principalmente quando você é amigo pessoal do Vanderlei, do Anderson Silva, e quem vai na academia... Quando você for lá, eu vou levar você lá agora na academia, você vê os quadros lá, vê o Anderson Silva, Vanderlei, eu acho emocionante. Eu vou querer conhecer a sua academia. Eu só acho que você deveria, assim, começar a pensar na possibilidade de abrir um, assim, lá pro lado de Plymouth, sabe? Não, realmente, é sério, porque lá, assim, muitas pessoas vão no salão e acham que eu conheço a cidade inteira, né? Aí fica, você não sabe alguém que dá aula disso? Você não sabe alguém que dá aula normalmente de luta? E tem um rapaz lá que vai no salão, né, e ele pratica, mas a academia que ele pratica é bem longe. Então, assim, na minha cidade e próxima realmente não tem. E as pessoas procuram muito. Realmente daquela região pedindo então, bora. Academia. Bora. Eu já sou a primeira aluna, né, assim, né? Nós já convida ele, já convida a esposa dele pra ir lá no salão pra gravar, lá vai ser o estúdio, lá vai gravar lá. A gente já tá resolvido. Eu ganho lá na academia, eu já gasto no salão dela. Pronto. Não. Não, mas aí eu vou lá, então eu vou te devolver. Então vai estar duas. Isso, né? É duas. Mas é Star Kids, aí eu vou levar um monte de gente pra lá, pode ter certeza. Mas realmente, assim, lá onde a gente mora não tem academia, assim, é um pouco distante. Então acaba que muita gente às vezes desanima, porque trabalha muito o dia todo, né, e pra levar a criança, às vezes até mesmo os adultos perguntam, né, você sabe alguma academia que tem esporte e tal? Então é muito difícil, você vê, dentro da academia mesmo poderia ter, né, umas aulas assim, mas não tem. Então fica a dica aí. Né, como ela falou, né, não só a distância, né, mas às vezes a academia tem uma ideia de preparar você somente se você vai competir. Já no seu caso não, você acompanha a vida da pessoa. Uma transformação de vida, o que eu falo para a pessoa, vira um estilo de vida, né? Vira um estilo de vida. Vira uma mudança diária, uma conquista diária é uma que a gente fala para as pessoas, né? O caminho da guerra. É uma guerra diária para ser melhor do que era ontem, em todo sentido, como ser humano, como pessoa, como atleta,
aprender um movimento novo hoje, conseguir fazer um golpe novo hoje, amanhã tentar fazer outra coisa diferente. Então você fica aquela empolgação de vou querer voltar amanhã para o que vai ser amanhã, o que eu vou fazer amanhã, o que de novo vai ter, né? Então é uma coisa que realmente... E você vai pegando uma paixão também quando você faz, sabe? Você, por mais que você trabalhe, chega do trabalho e fala, hoje eu tô precisando... Não, eu tô cansado, mas eu vou treinar porque é uma coisa totalmente diferente. Quando você pega o gosto, né? Quando você gosta. Então é muito legal. E a gente praticar isso, eu particularmente, eu adoro. Então eu gostaria muito que tivesse algo mais próximo lá da gente, até pra gente poder ir, levar os amigos, né? Você tem o Lucas também, né? O Lucas tá o Lucas tem uma altura muito boa pra... Se ele entrar pra competir vai ser muito legal também, porque ele é bem alto, né? Então isso facilita também, né? Vou te falar, gente, eu detesto ir na academia quando pega alguém mais alto que eu. Já não é qualquer pessoa. Qualquer coisa derruba. Qualquer coisa derruba. Não, eu tento ensinar ele em casa lá. Às vezes ele pega minhas luvas. Eu tenho um monte de luva lá. Aí treina. Aí eu fico, você tá batendo errado, menino. Mãe, você que tá batendo errado. Eu falei, não. Ele tem 16. É um rapazinho, cabelo vermelho. Então eu fico, às vezes, assim, ele pega. Aí esses dias eles pegaram as minhas luvas, né? Que tava lá, ele e os amigos, e foram treinar na academia. Eu perguntei pra ele, falei assim, mas tem saco lá assim de boxe na academia? Ele falou, tem, mãe, lá no fundo. Aí eu fui treinar lá sozinha, chegou um rapaz e falou, você é a professora? Eu falei, se quiser pagar, a gente dá aula. Mas infelizmente não, e minhas amigas, não, vamos, porque aí você ensina só um pouquinho que você sabe pra gente praticar, porque tem aqueles que ficam em pé, né, e tem os pendurados. Mas é muito difícil até achar os locais que tenha esses espaços pra gente treinar. Até o espaço é difícil. Eu coloquei no meu basement, mas é um espaço limitado, né? Só ali pendurado e pronto. Mas o espaço em si é muito limitado. Como eu disse, fica a dica, Plymouth, né, gente? Plymouth aí. Vamos fazer um hashtag Plymouth. Hashtag BMAC em Plymouth, hein, gente? Vamos fazer um hashtag aí, vamos fazer Vamos até cantar uma procura grande. A gente está formando os faixas pretas agora, né? E a gente tem a intenção de realmente de crescer. Então, a gente tem várias ligações de vários locais, a gente está estudando alguns locais para... Plymouth de preferência, por favor. Eu acho que se eu pegar eu vou fazer uns abaixo-assinados e vou levar para você. Quantas pessoas... Eu 20 alunos já dá para ter uma BMAC, hein? Olha... Né? Vamos pensar, eu vou fazer. Não, eu faço merchan, tá, gente? Eu faço merchan. Não, mas de verdade, igual eu te falei, tem pessoas lá que eu conheço que vai no salão, que pratica, que também são mestres, mas que não tem opção de nem ensinar, porque não tem espaço lá. Às vezes até me perguntam, eu falo, gente, infelizmente eu não conheço tudo, nem todo mundo para poder indicar, né? Então esses dias eu indiquei para esse rapaz que eu falei. Mas justamente por isso, porque a procura hoje em dia tá muito grande nessa área. E a comunidade brasileira lá é grande? Muito, nossa. Plymouth tem, parece que tem... Cada esquina tem um bairro brasileiro. Não, a rua nossa lá é só brasileiro. Restaurante, comida e americano que faz restaurante brasileiro. Casa com brasileira, né? Virou moda, né? Casa com brasileiro e vou abrir um restaurante brasileiro. Mas tem muito mesmo. É grande, né? E a caminho para Cape Cod fica um ponto bem legal. É assim, a cidade mais antiga do país, né? Então é bem legal, porque... Vai dar pra gente ir de a pé até a academia. A gente já tá arrumando até o espaço pra academia. Já estamos vendo. Fala assim, Marcelo, pode vir ver o espaço aqui? Vou ligar pra Elisângela sabe onde é. A gente já começou a tramar, já falou, vamos ver o espaço. Marcelo, vem dar uma olhada. Nossa, o espaço tão bom. Pelo menos vem 2 vezes na semana, por favor. Dá pra pensar, né, futuramente, porque você tem um sensei que trabalha com você, né? A gente tem vários professores hoje na academia. Eu conheci qual? Eu esqueci o nome dele. Tem o Christopher, que é responsável pela parte de Muay Thai hoje, excelente mestre, excelente professor, formado pela Shootbox, treinou vários campeões mundiais, como o Vanderlei, treinou com o Fabrice Verdun e vários outros. Nós temos o Victor, que está comigo há mais de 15 anos, faixa preta também, excelente professor, excelente mestre. Nós temos o Douglas, que é professor também, que é faixa preta. Temos o Marquinhos, que é faixa preta. A gente tem vários faixas pretas na academia. Nós temos o Alex Marshall, que é um... É o que eu conheci mais, né? Isso, que faixa preta meu, já 1 grau de jiu-jitsu, que está comigo já também há mais de 10 anos. Nós temos o Adam, também faixa preta. Tem vários faixas pretas na academia. O Adam, que é faixa preta, professor na academia também. Então hoje a gente está tem o Nathan Ozes, que é faixa preta de Muay Thai, preta de Karatê, faixa marrom de Jiu-Jitsu, vai pegar preta agora, que é responsável pela aula de criança, excelente professor, excelente instrutor de criança. Então a gente está bem
Bem encaminhado e bem, uma equipe legal bacana. De pessoas na academia. Demorou um tempo para formar essa equipe, mas a gente está bem satisfeito hoje com o trabalho que o pessoal tem fazendo. Meus parabéns, né? Porque começou nos anos 2000 e, graças a Deus, a primeira academia 100% brasileira, marcou, mas tá aí os frutos colhendo agora, né? Você deixasse uma palavra de incentivo, não só que você não desistiu, né? Você começou muito cedo, mas você veio para cá e você fez sua história aqui também. Então, você foi graduado, você foi campeão, mas você é campeão da vida. Eu gostaria que você deixasse uma palavra pro público, principalmente, pessoal. Tá vindo aí Marcelo Siqueira em filme, gente. Filme americano. Então, gente, vai lá na página, dá o up, já vai seguindo, porque vai ser difícil pra gente trazer no podcast agora. Eu já vou levar no seu podcast. Né? Não, já estamos querendo levar ele pra Plymouth, aí vai ficar... Nós fomos procurados agora há pouco tempo, né, pelo produtor do Cobra Kai, que fez aquele seriado Cobra Kai. Nossa, assisti, já tô esperando. Mais, hein? Então o Cobra Kai, a série 6, vai ser feita aqui em Boston, me lembra? Nossa. Eu tô procurado, ele tive uma ligação há 2 meses atrás, e esses dias marcamos uma entrevista, e fizemos um contrato agora, a gente vai estar trabalhando com todas as cenas, com o artista dos filmes, as próximas cenas de filme do Cobra Kai 6, que legal. Nós vamos estar fazendo. E estou treinando agora uma das atrizes também, que vai fazer outros filmes também agora, a Mulher Gato e outros filmes. A gente está trabalhando agora com vários artistas que tem muita coisa. Ele se chama Don Lee, ele é um produtor bem forte em Hollywood, e eles estão trazendo muitos filmes para Boston. A gente vai estar sendo filmado 5 filmes praticamente consecutivos agora, a partir de agosto em Boston. E Cobra Kai 6... Eu sou apaixonada, para de falar em Cobra Kai. Olha aí, eu sou apaixonada no Cobra Kai. Eu pessoas para fazer parte, né? Do filme, então, mais praticantes de karatê, no caso, a gente tem vários na academia, crianças que vai fazer. Já vou começar a treinar hoje. Já cadê a minha inscrição? É uma novidade aí também. A gente está muito feliz com essa novidade, que a gente recebeu essa ligação agora, porque a gente é uma honra, né? Fantástico. Quando eu vim pro Brasil, assistia filme do Bruce Lee todo, só ouvia falar de Hollywood, hoje poder fazer parte desse tá dentro. Surreal, né? E é um orgulho pra gente também, né? É um sonho sendo realizado. Não, e é um orgulho pra gente poder estar falando com você, né? Saber da sua história, conhecer um pouco mais sobre a sua vida. E saber que a gente faz parte, né, de tudo isso, né? A gente tá aqui, todo mundo faz parte desse mundo e é muito legal, muito divertido. Hoje foi muito divertido estar aqui com você. Minha primeira entrevista, meu primeiro entrevistado. Então, pra mim, assim, foi uma honra. Quando o André falou, eu falei, poxa, eu adoro. Eu falei, eu vou até me conter lá, porque senão eu falo mais que você. Mas muito obrigada por ter vindo hoje, por ter aceitado o convite. Para mim foi, assim, muito importante mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês. Deixar super à vontade, uma delícia, um bate-papo gostoso. Adorei esse formato de podcast, porque é uma coisa fica muito à vontade, é uma coisa gostosa. Tá batendo papo, né, trocando ideia, faz perguntas, responde, é muito gostoso. E vocês fazem a gente sentir, tipo assim, parece que eu conheço vocês, vai muito boa. Mas não conheço, você conhece hoje, já parece que eu conheço um tempo. Não, agora acabou, filho. Agora pra você se livrar de mim. Agora tu vai abrir pra Plymouth. Vai ter que mudar de país. Você vai ter que ir pra Plymouth agora. Já vou vender passe pra você, se você quiser ser co-host da Elisângela com o Pedro e com a Vanessa aqui. Não, fala, se nem me convidar, eu já vou vir. Então, eu fico ali, ó, de trás ouvindo. Mas fantástico, né, Júnior? A gente foi nós dois. A gente teve 2 atos que a gente mudou, e uma era com o Diego, que seria todo feito um seminário, né, que não aconteceu, que seria na BMEC, que abriu as portas. Então o Marcelo abriu as portas pra gente e também é um parceiro. Eu vou ficar muito feliz aí agora que a gente tá na intenção de a gente levar as câmeras lá pra fazer as gravações dele gravando. Não vai ser eu entrevistado, né? Gente, por favor, entra aí na página aí do Marcelo, vou dar um up aí. E eu gostaria, Marcelo, mais do que nunca, já deixar a porta aberta, que eu quero a gente marcar um podcast aqui com você. E não só você, né? Já falo com seus filhos. Tem um menino que quer entrevistar vocês e pediu, por favor, que não seja briga, entendeu? Não, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Muito obrigado por mostrar um pouco da minha história, contar um pouco da minha vida. E satisfação. Obrigado mesmo. Vai ser um prazer retornar. Vai ser uma honra. E para você que está em casa, gostaria de deixar o meu muito obrigado. A gente começou a série essa semana, eu gravei um vídeo sobre 12 de novembro, a guerra que teve, né, o inicial de 1998 no Timor.
começou com o massacre de Santa Cruz em 2 de novembro de 1991. Eu nasci em 91 e foi evidente que foi o marco para a libertação do país. Agora a gente vai ter uma série de... o Alex Pix, esse índio que trabalha com a gente aí, sabe? Ele criou um formato agora para ligação, então a gente vai ter várias pessoas entrevistadas. Então agora a gente vai ter, inclusive, uma pessoa muito importante, que foi embaixador da ONU também. A gente tem uma série de pessoas que começam a entrevista, tanto do Timor, Moçambique, né? Porque a gente tem mais influência nos países de língua portuguesa, tirando o Brasil, dos 8, assim, fora o Brasil. Então hoje você está tendo acesso, né? O canal, a gente teve que começar esse canal novo de streaming, mas os 8 países da língua portuguesa vai se emocionar, vai pegar esse incentivo de vida e também admiração, porque a pessoa, né, da onde saiu, a cidade de 3 mil habitantes, venceu e chegou aqui. Pra gente é mais com a honra. Então você tá no YouTube, na Rumble, deixa um abraço para você se sentiu em casa, que mais uma vez nesse formato diferente de podcast, onde você tá dentro de uma cozinha, dentro de uma sala. E também você tá ouvindo no Spotify e na iTunes Music. Eu gostaria de deixar um muito obrigado. E participa, vai ter mais um livro essa semana, né? A gente vai sortear mais um livro. A gente teve a Dona Márcia, né? O Abdenas não mandou a foto ainda, tá? Mas a Dona Márcia ganhou o livro, né? Porque é autora de livro, lançou o livro agora, recente. Então, também não tá fácil ter agenda, não. Eu vou trazer meu livro pra você. Agora, eu esqueci de trazer hoje, saí correndo desesperada. Vamos fazer o livro pra ele, vou fazer o livro pra... Já vou até colocar lá também a Vanessa. Vanessa, participa com a gente, por favor, aí, que você é fera, participa aí. Eu vou até mandar um livro também seu pra lá, né? Escritora também, então é fantástico também. Parabéns. Uma mesa bem legal. E eu já posso me promocionar nessa venda de livros aí também, né? Né? Pode deixar um abraço também pro pessoal. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês. Elisângela, um beijo. Tô aqui, né, tentando substituir você hoje, mas foi muito divertido e espero que vocês gostem e continuem assistindo a gente, que vem mais por aí. Muito obrigado. Domingo que vem, Elisângela vai ficar aqui. A gente vai ter Natália Ubner domingo que vem, tá? Fantástico, é capixaba. No meu estado, riquíssimo, também formado em bacharel de música e performance, trabalhou na peça O Fantasma da Ópera, né? Então, para nós é uma honra, né? Isso aí aqui com a gente agora, a gente mudou para domingo que vem. Então, gente, vem coisa boa aí. É a primeira temporada dos Estúdios Boss Podcast. É uma honra. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Obrigado a você, pessoa. Croquete, corta. Pode cortar agora.